Então, todo mundo está me ouvindo? Todo mundo está vendo a apresentação? Sim? Beleza. Então, nós vamos falar hoje sobre a construção gráfica de imagens usando as regras que a gente viu lá de reflexão, tá? E aqueles raios chamados raios notáveis, aqueles raios luminosos, que, conforme incidem no espelho, são refletidos por uma determinada direção já pré-estabelecida e conhecida. Tá? Nesse nosso estudo, a gente vai considerar que os objetos estão alinhados ao eixo principal, né? E aí a gente tem algumas definições prévias, tá? Essas definições prévias aqui estão listadas nesse slide aqui, tá? As imagens, elas são formadas por um conjunto de pontos, então, se a gente sabe determinar aonde se forma a imagem de um ponto, nós podemos determinar onde se forma a imagem de cada um dos pontos que formam o objeto grande, o objeto maior, um objeto extenso. Então, se a gente sabe determinar onde forma a imagem de um objeto pontual, a gente considera um objeto extenso, um objeto grande, como formado por uma série de pontos, e a imagem dele é o conjunto de pontos para onde convergem os raios ou os prolongamentos. No caso de uma imagem virtual, os raios eles não vão se cruzar no ponto onde forma-se a imagem, mas sim os seus prolongamentos, né? Então, são prolongamento de raios refletidos ou no cruzamento de raios refletidos, tá? Há dois tipos de imagens, reais ou virtuais. As imagens reais são sempre invertidas. As imagens reais são sempre invertidas, tá? Verticalmente. E as virtuais são sempre direitas. Então, se eu vejo uma imagem de cabeça para baixo, eu sei que ela é uma imagem real. Se ela está de cabeça para cima, né, é uma imagem virtual, tá? As imagens reais ou virtuais, elas podem ser maiores, menores ou do mesmo tamanho, dependendo da situação, tá? Os espelhos côncavos produzem os dois tipos de imagens, enquanto os convexos só produzem imagens virtuais e menores. Tá? Isso também é uma... Para o espelho convexo aumentar o campo visual, ele tem que diminuir o tamanho da imagem, né? E por isso que o espelho convexo é usado também para visualizar um ambiente, uma coisa assim, porque a imagem sempre vai estar de cabeça para cima, né? Você não pode usar um espelho retrovisor que daqui a pouco tu vê uma imagem de cabeça para baixo, dependendo da distância que tu está do espelho, né? No espelho côncavo, se você se olha de perto, você vê uma imagem virtual direita. Se você se afasta do espelho, daqui a pouco você vai ver uma imagem real invertida. E não é legal isso daí, né? Principalmente se você vai se orientar pelo espelho para fazer alguma atividade, né? Tá? Vocês viram no laboratório de física o telescópio lá que o Orlando gosta tanto de usar? Aquele é um telescópio que ele tem um espelho, é um telescópio newtoniano, então ele tem um espelho côncavo na parte de trás do telescópio, né? O espelho côncavo, ele concentra a luz dos astros, né? Você aumenta a intensidade de luz que incide sobre a objetiva, e aí, sobre a ocular, aliás, ele não tem objetivo, sobre a ocular, e aí você consegue ver objetos com luminosidade mais tênue, né? Você aumenta bastante a capacidade de captação dele. Então, esse espelho côncavo, ele tem essa característica de melhorar, mas a imagem que você vê está de cabeça para baixo, né? No espaço não interessa se ela está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, mas você tem que ter noção que você está olhando o objeto invertido em relação ao que você veria se visse diretamente, tá? Certo? Alguma dúvida não, né? Isso aqui é simplesinho, só mais constatações, tá? Então aqui a gente tem como
como traçar os raios, tá? Como traçar os raios para determinar a posição de uma imagem em um espelho côncavo, tá? Então, nós temos um objeto. Cadê a caneta? Aqui. Objeto. Esse objeto emite vários raios luminosos. Aqui eu representei apenas 3, tá? O objeto está com a base dele em cima do eixo principal, aqui. E o topo está aqui a uma determinada altura, certo? Para a gente determinar a imagem dele em detalhes, a gente teria que ver aonde vai se formar a imagem de cada um dos pontos que formam o objeto. A gente teria que marcar uma série de pontos e descobrir aonde se forma a imagem de cada um dos pontos. Isso seria extremamente trabalhoso, extremamente difícil, certo? Mas, como a gente sabe que todos os pontos que formam a imagem vão estar localizados entre o ponto superior e o ponto inferior, nós só precisamos determinar aonde se forma a imagem da parte mais alta do objeto e onde se forma a imagem da parte mais baixa, e o restante do objeto vai estar entre esses dois pontos. Deu para entender? Então, nós pegamos 2 pontos, o ponto superior e o ponto inferior, e calculamos aonde que vai se formar a imagem desses 2 pontos. A partir daí, a gente sabe onde se forma o resto todo, tá? Como a parte de baixo do objeto está em cima do eixo principal, a parte de baixo da imagem, a base da imagem, também vai ficar em cima do eixo principal. Então, a gente não precisa se preocupar onde essa parte aqui vai formar a imagem. A gente só precisa se preocupar onde esta parte aqui vai formar a imagem, tá? E como que a gente faz isso? A gente usa no mínimo 2 raios refletidos para isso, certo? Então, um raio de luz que parte daqui paralelo ao eixo principal vai ser refletido passando pelo foco. Um raio de luz que parte do objeto e passa pelo foco volta paralelo, certo? O raiozinho verde. Um raio que parte do objeto passando pelo centro volta pelo centro. Onde esses 3 raios se cruzam, onde esses 3 raios se cruzam, se forma a imagem desse ponto aqui. Tá? Essa última linha não era para ter aparecido. Tá? Então, a imagem do topo se forma nesse ponto aqui. Tá? E a imagem da base se forma em cima do eixo principal na mesma reta. Na mesma altura. Certo? Conseguiram ver a ideia? Conseguiram pegar a ideia? Hein? Então, a gente vai precisar traçar os raios, né? Seguindo aquelas regras, certo? Isso é válido para espelhos nas condições de Gauss, ou seja, espelhos cujo ângulo de abertura não seja maior que 10 graus, certo? Esse espelho aqui que está desenhado, ele não está exatamente desenhado proporcionalmente, está fora de proporção, tá? Mas a limitação disso é dentro das condições de Gauss, para que os raios eles respeitem aquelas regras que a gente... Tá? As leis da reflexão, os raios sempre vão respeitar. Só que, às vezes, seguindo as leis da reflexão, nem todo raio paralelo... Passou uma máquina aqui agora.
Nem todo raio que incide paralelo ao eixo principal, quando ele está muito longe do eixo principal, ele começa a ser refletido mais próximo do vértice e não reflete no foco principal, tá? Então, essas construções que a gente vai ver são para espelhos dentro das condições de Gauss, tá? Meu café esfriou. E aqui a mesma coisa para um espelho convexo. Notem que agora a imagem é virtual, por quê? Porque os raios incidentes, ó, tem um raio aqui que tá, essa linha reta não devia estar aqui, ela devia partir daqui para frente. Ó, ela bate no espelho e reflete para lá, certo? Uma que vai na direção do foco, volta essa verdinha, volta paralela aqui. Faltou botar umas linhas aqui. Faltou botar umas linhas. Certo? Então, segue a mesma sequência, segue a mesma ideia, certo? Traça raios incidentes, tá? Paralelos ao eixo principal, ou então passando pelo centro, ou na direção do foco e volta paralelo. E aí os raios são refletidos. Aqui tem um raio refletido para lá, e aqui tem um raio refletido para cá. Os raios são refletidos e no ponto onde eles se cruzam, onde o prolongamento se cruza, aqui esse raio azul não devia passar do espelho, ele deveria seguir pontilhado. Nem o verde devia passar do espelho. Faltou eu revisar esse slide. Tá? Então, no cruzamento dos raios refletidos, do prolongamento, nós temos uma imagem. Nesse caso aqui, essa imagem é o que mesmo? É real ou é virtual? Hein? Quem é mais rápido? É uma imagem real ou virtual? Ninguém? Alô? Alô? Tem alguém aí? Isso, Matheus. É virtual. É virtual. Notem. Esse aqui é o objeto. Essa aqui é a imagem. Certo? A imagem ela tem a mesma orientação do objeto. Os dois estão virados para o mesmo lado. Então, elas são uma imagem virtual. Tá? Virtual. Certo? O espelho convexo sempre vai produzir uma imagem virtual. Tá? E virtual e menor ainda, né? Uma imagem virtual e menor do que o objeto. Tá? Espelho convexo gera imagem virtual. Tá? Certo? Vamos ver direitinho várias situações em que isso que a gente percebe isso, tá? Então, o que acontece quando eu aproximo o objeto do espelho, de um espelho côncavo, tá? Eu vou aproximar o objeto. Esse objeto aqui, tá? Que está posicionado além do centro, ele está do centro para a esquerda, então ele está mais longe do espelho do que o centro do espelho, tá? Esse objeto que está além do centro, ele produz uma imagem que fica entre o centro e o foco. O que acontece se eu trago esse objeto para frente? Certo? Vocês acham que a imagem vai se aproximar do espelho, vai se afastar do espelho, vai ficar no mesmo lugar? Hein? Se eu deslocar esse objeto, por exemplo, se eu boto... cadê a minha caneta? Se eu boto esse objeto aqui, ó, se eu boto esse objeto aqui, a Torre Eiffel de aqui tá estranha. Se eu botar esse objeto aqui, o que acontece?
Eu aproximei ele da... O que acontece com a imagem? Se fosse um espelho plano, se aproximaria, né? A imagem também se aproximaria. E nesse caso aqui, o que que acontece? Se o objeto se move. O que que você imagina, Pedro? É, lamento, mas não é a mesma coisa, tá? Ó, tá vendo o que que acontece? Dá para ver a diferença entre os raios, né? Ó, os raios que tinha antes, deixa eu apagar aqui a marcação desse slide. Ó, os raios que tinham antes, tá? E os raios que tem agora, ó. Segue a mesma regra, tá? O raio que foi paralelo refletiu no foco ainda e continua refletindo no foco. Só que o raio que vai passar pelo foco, agora ele vem um pouquinho mais para frente, muda um pouco o ângulo, muda a posição em que ele incide. Cadê a minha caneta? Aqui, ó. Primeiro ele incidia aqui, o raio que passava pelo foco, agora ele vai incidir mais aqui. E aí eles vão se cruzar mais para cá. Deixa eu apagar aqui, ó. Certo? Então, à medida que o objeto vai se aproximando do centro, a imagem também vai se aproximando do centro. Tá? E vai ficando maior. Ó, aqui já o desenho um pouquinho mais limpo. Aqui o desenho um pouquinho mais limpo. Quando ele está exatamente em cima do centro, a imagem e o objeto têm o mesmo tamanho, certo? E um está virado de cabeça para cima e o outro está virado de cabeça para baixo. Show, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Sendo isso um espelho de maquiagem, a pessoa obviamente não está nessa posição aí, né? Esse é um espelho côncavo, é um espelho de maquiagem. A pessoa obviamente não está nessa posição aí, tá? Quando o objeto passa do centro, a imagem também passa, certo? E vai ficando cada vez maior. E vai ficando cada vez maior, até que depois que passa do centro, a imagem fica maior do que o objeto. É maquiar de cabeça para baixo, maquiar de cabeça para baixo, tá? Então, o objeto vai se aproximando do espelho e a imagem vai se afastando do espelho, certo? E vai ficando cada vez maior à medida que o objeto se aproxima do espelho, até chegar no foco. Quando o objeto está em cima do foco, eu não tenho imagem. Eu tenho uma imagem chamada imprópria, porque os raios refletidos eles são paralelos. Eles não vão se encontrar em lugar nenhum. Aliás, eles vão se encontrar no infinito. Raios paralelos se encontram no infinito, né? Então, quando o objeto está exatamente em cima do foco, eu perco a nitidez da imagem. A gente não consegue ver a imagem, tá? Quem tem um espelho de maquiagem em casa pode fazer esse experimento, tá? Você se posiciona perto do espelho e vai se afastando devagarinho. Vai chegar um momento em que a imagem perde a nitidez e você afasta mais um pouquinho, a imagem vira de cabeça para baixo. Certo? Quando a imagem perde a nitidez é porque você está em cima do foco. Você está na região do foco do espelho. Tá? Quando o objeto passa, é uma colher, mas uma colher ela não é perfeitamente... uma colher não é perfeitamente côncava, né? Ela não tem um raio de curvatura bem desenhado, né? Então, ela funciona mais ou menos, mas não é
não é como um espelho de maquiagem, que tem mais um contorno mais regular, tá? E aí, quando o objeto ele passa do foco, fica entre o foco e o vértice, aí a imagem se torna virtual e direita, tá? Ó, aqui nós temos o objeto e aqui nós temos a imagem. É nessa posição aqui que as pessoas ficam para fazer a maquiagem ou para testar aquele óculos na ótica. É entre o foco do espelho e o vértice, pertinho do espelho. Aí você tem uma imagem direita, né, maior do que o objeto e virtual. Notem que depois que os raios refletem no espelho, eles se afastam, eles divergem, eles não vão se cruzar em lugar nenhum mais. Ou seja, eles se cruzam atrás do espelho, num ponto de imagem virtual. Certo? Isso para um espelho convexo. Isso para um espelho convexo. Tá? Eu vou ter que editar esses slides e fazer essas imagens maiores. Elas estão muito pequenas, eu acho, para visualizar bem. Mas eu acredito que está razoável, dá para entender, né? Dá para entender como é que se comporta, tá? Então, à medida que o objeto vai se aproximando, vindo de um ponto infinitamente longe, né, muito além do centro, né, muito além do centro, ele vai se aproximando, a imagem se forma entre o foco e o centro, e quando o objeto chega no centro, a imagem está no centro também, tá? Então, eu nunca vou ter formação de imagem nessa posição aqui, ó. Aqui eu nunca vou ter imagem, nesse espaço aqui. A imagem sempre vai estar daqui para fora, tá? Do foco para fora, ou do vértice para trás. Nunca vai estar entre o foco e o vértice. Tá? Anotem isso porque eu vou pensar numa questão de prova assim, certo? Eu vou botar uma imagem ali e pedir para vocês verificarem se é verdadeiro ou falso, coisas do tipo. Tá? Num espelho côncavo nunca vai ter uma imagem entre o foco e o vértice. Tá? As imagens sempre se formam além do foco entre o foco e o centro, do centro para longe ou do vértice para trás. Tá? Isso é muito importante, certo? E aí vai se afastando, aí já não tem mais imagem, tá em cima do foco, não tem imagem, e tá entre o foco e o vértice, a imagem vai para trás do espelho. Certo? Tranquilinho, né? Tranquilinho. Isso é mais decoreba mesmo. Certo? No PDF que eu botei no Cigar tem alguns exercícios, tem alguns exemplos, tá? Sugiro que vocês deem uma olhada. Depois eu vou dar uma olhadinha no Cigar, ver se eu botei o PDF mesmo, mas acho que eu botei ontem sim, tá? Ó, aqui é a mesma coisa para um espelho convexo, tá? Para um espelho convexo, o objeto ele vai se aproximando do espelho, né? Aqui na posição 1, aqui é a imagem 1, ó. Tá? Aqui na posição 2, aqui é a imagem 2. Certo? Então, à medida que o objeto vai se aproximando do espelho, a imagem também vai se aproximando do espelho e ficando maior, tá? Num espelho convexo. Então, quanto mais distante o objeto está do espelho, mais distante a imagem está também e menor ela fica, tá? Por isso que ele cria aquela ilusão de distância, de aumento da distância, porque as imagens vão diminuindo à medida que o objeto está. Tem uma distorção bem grande. Dependendo do grau de curvatura do espelho, a distorção é bem grande, de tamanho e de distância. Mas aumenta o campo visual. Então, em certas situações, isso é útil. Tá? Perguntas, perguntas, perguntas.
Alguma? Tranquilo? Tá bom, então. Qualquer coisa, interrompam, tá? Interrompam, perguntem, e que a gente ajuda. Deixa eu dar uma melhorada na iluminação aqui, tá? Bom, agora, já que a gente sabe como que isso acontece geometricamente, a gente vai aprender a calcular isso matematicamente, tá? Porque geometricamente é muito chato desenhar, eu não gosto. Vocês gostam? Agora deu ruim. Fazer aqueles desenhos é chato pra caramba, né? É chato pra caramba. Sem contar que você tem que trabalhar com escala, com um monte de coisas. E na maioria das vezes não dá muito certo, tá? Então é mais fácil a gente trabalhar matematicamente. Para trabalhar matematicamente, a gente precisa de um sistema de referência, tá? No nosso caso, embora os espelhos sejam objetos tridimensionais, a gente adota um sistema de referência bidimensional, um sistema cartesiano, tá? Poderia ter um eixo x, y e z ali, não tem problema nenhum, tá? Só acrescentaria mais um elemento ali, mas com dois elementos, com x e y, já está de bom tamanho. Sendo que x representa distâncias, tá? E y representa alturas, tá? Então, nessa referência que eu estou adotando, eu vou usar y para representar as alturas e x para representar as distâncias, tá? Existem outras nomenclaturas em outras referências, depois eu vou comentar também, tá? Mas eu gosto mais de x e y porque para mim é mais natural pensar no plano cartesiano, tá? E tem alguns tem alguns autores que também usam essa notação, tá? Então, tudo que for do objeto é somente a letra. Tudo que for da imagem tem um apóstrofo em cima, tá? Então, o y é a altura do objeto, tá? O y' é a altura da imagem, tá? Aqui, ó, a altura da imagem, a altura do objeto. Então, a coordenada y se refere ao objeto e imagem, objeto sem apóstrofo, imagem com apóstrofo. As distâncias x e x' estão associados à distância para o zero do sistema de referência. O zero do sistema de referência é o vértice. Então, o vértice do espelho está na origem do plano cartesiano, dos eixos. Tá? Então, as distâncias e as alturas são em relação ao vértice. Tá? Vocês notaram alguma coisa estranha, além daqueles símbolos, aquelas coisas todas? Alguém notou alguma coisa diferente? Não notaram nada diferente nesse padrão aí, nessa referência? Nesse plano cartesiano? Não vê nada? Ninguém viu nada diferente? Vocês notaram que o referencial positivo de x está para a esquerda? Normalmente na matemática se bota o referencial positivo de x para a direita, né? Tá. Eu também acho estranho isso, mas todos os referenciais, todos os autores que eu vi, colocam o referencial positivo de x para a esquerda, tá?
Por quê? Porque o referencial positivo de x é a parte da frente do espelho, tá? E todos os espelhos que eles desenham com a frente virada para a esquerda, tá? Então, por isso que o referencial positivo de x vai para a esquerda. Teria problema em desenhar o desenho virado? Teria problema nenhum. Só que como eu não achei nenhum exemplo e nenhum autor assim que faz o contrário, eu não vou ser diferente dos outros, então eu fiz para o mesmo lado, tá? Então, a frente do espelho é o referencial positivo de x, né? Notem que isso aqui define qual é a parte de trás do espelho. Isso aqui define a parte de trás do espelho, né? Essas linhas aqui. Então, aqui é a frente. O ruim é que não dá para apagar uma coisa só, tem que apagar tudo. A frente. E aqui é atrás do espelho. Aqui é a frente. E aqui é atrás. Tá? Então, por isso que o referencial positivo de x é para a esquerda, enquanto que o de y é normal para cima e para baixo. Tá? Então, quando eu tiver uma imagem real, eu vou ter um y' negativo. Tá? Então, um y' negativo menor que zero, eu tenho uma imagem real. Porque daí ele está de cabeça para baixo. Tá? Que geralmente a gente usa a coordenada y para fazer o topo do objeto, né? Notem que a gente sempre usou o topo do objeto como referencial, já que a base do objeto está em cima do eixo principal. Então, a imagem dela vai ser sempre em cima do eixo principal. Tá? Tranquilo a questão da convenção de sinais? Tá? O x é positivo para a esquerda, negativo para a direita, o y é positivo para cima, negativo para baixo. Tá? Convenção de sinais. Ó, aqui tá, nesse slide tem toda o que cada coisa representa, tá? Inclusive alguma coisa sobre outras formas de representação. Por exemplo, a altura do objeto, tem autores que usam O para representar, O de objeto. A altura da imagem representa com a letra I, de imagem. Sei lá, né? Cada um faz. As distâncias do objeto até no vértice, como DO ou P. De position, provavelmente. P de posição, posição do objeto. Ou distância do objeto ao vértice. A distância... Ah, aqui está errado, ó. Aqui está errado, eu esqueci de editar. Quando eu dei aula para química, isso aqui já estava errado e eu estou dando aula para vocês e ainda não corrigi. Aqui não é objeto. Aqui é imagem. Tá? Vou ter que corrigir antes, vou ter que corrigir e postar de novo. Tá? Imagem. Vou anotar aqui. Corrigir slide. Tá? É a imagem. X' é a distância da imagem até no vértice. Pode ser representado como DI ou P'. Tá? E XF é a distância focal. Tá? Alguns autores usam F minúsculo. Tá? E R é o raio de curvatura, a distância entre o centro e o vértice. Tá? O C, o F e o V maiúsculo são os nomes daqueles pontos, né? O C é o ponto centro, o F é o ponto focal, foco, e V é o vértice, né? Tranquilo, né? Tranquilo, a lembrar do que os símbolos representam. Tá? Tranquilo lembrar o que os símbolos representam? Sim? Qualquer coisa perguntem, a gente volta, retorna.
tá? Essas são as equações matemáticas que envolvem os espelhos, tá? Os espelhos côncavos e convexos, espelhos de qualquer tipo, tá? Essas equações, elas vêm de uma interpretação geométrica, tá? De uma interpretação geométrica. Depois eu volto ali para vocês anotarem, caso vocês queiram. Aqui, ó. Se nós pensarmos em isso aqui, ó. Nós temos um triângulo aqui, até no foco. E nós temos outro triângulo pequenininho aqui até no foco, ó. Esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Onde aqui eu tenho a coordenada y, aqui eu tenho a coordenada y'. E aí eu tenho umas distâncias x aqui, e aí associando esses parâmetros desses triângulos, a gente consegue chegar naquelas equações, tá? No presencial eu desenvolvo isso no quadro. Aqui daí eu não quis colocar para não ficar muito complexo, mas vem de uma interpretação geométrica a partir da semelhança de triângulos, tá? A gente chega lá. Futuramente eu vou botar um slide sobre aquilo ali, tá? Sobre essas equações. Então, essa aqui é chamada equação de Gauss, tá? Equação de Gauss. 1 sobre a posição do foco é igual a 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem, tá? Ou então 1 sobre F é 1 sobre DO, mais 1 sobre DI, tá? Tanto faz usar esta ou usar esta, certo? Não faz diferença nenhuma, porque trata da mesma coisa, tá? E esse aqui é do aumento linear, não é linha, é linear. Linear transversal, aumento linear transversal, tá? Tá associado às alturas, mas também às posições. Então, esse aumento é a relação entre a altura da imagem e a altura do objeto, e é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Isso é o quanto a imagem é maior ou menor do que o objeto, tá? Pergunta. Se o aumento é negativo, tá? Aliás, negativo não, desculpe. Se o aumento é maior que 1, tá? Eu tenho uma imagem maior ou menor do que o objeto? Se o aumento é maior que 1, a imagem é maior ou menor do que o objeto? A imagem é maior, isso aí. Então, eu posso ter um aumento maior ou menor que 1, tá? Tudo vai depender da dimensão da imagem e do objeto. Imagens menores que o objeto têm aumentos menores que 1. Imagens maiores que o objeto têm aumentos maiores. O espelho tem aumentos maiores que 1. Tá? Então, isso é bastante importante, certo? Se for uma imagem real, é ordenado o eixo de Y ou é abscissa? Eu nunca lembro. Acho que é ordenada, né? O eixo de Y é ordenado ou é abscissa? Nunca lembro. Ninguém nunca lembra. Ordenada? Acho que é, né, Marcos? Se for ordenada, vá lá. Abscissa é X, né? Então, as imagens reais têm a ordenada negativa. O valor de Y é negativo porque elas estão de cabeça para baixo, tá? E aí, se o aumento for negativo,
é sinal de que a imagem é real. Se o aumento for positivo, independente da imagem ser maior ou menor do que o objeto, tá? O sinal do aumento, se eu considerar o sinal da ordenada, da imagem, o sinal do aumento vai ser positivo para a imagem virtual e negativo para a imagem real, tá? Porque daí indica que a imagem está invertida em relação ao objeto. Mas é só isso que o sinal indica, tá? É só isso que o sinal indica. E para que a primeira fração, a fração dos tamanhos, esteja condizente com a segunda fração das distâncias, tem que ter um sinal de menos antes da segunda fração. Tá? Então, para que essa relação aqui dê o mesmo valor que essa, tem que ter aquele sinalzinho de menos ali na frente. Tá? Mas é só por isso. Para ajustar essa... Tá? Ou a gente pode fazer A igual a I sobre O menos DI sobre DO, que é a mesma coisa, tá? Que é só outro padrão de nomenclatura. Perguntas? Perguntas, tranquilo? Hein? Deixa eu ver se eu botei um exemplo no slide. Ah, eu botei um exemplo no slide. Vamos fazer o exemplo? Tem uns minutos aí ainda. Dá para a gente fazer um exemplo e depois eu vou postar uma lista de exercícios para vocês brincarem. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, nós temos um objeto AB, né? Temos um objeto AB aqui, desse tamanho. Está em frente a um espelho convexo. Em frente ao espelho convexo. Se ele não dissesse, eu ia perguntar, mas já está dizendo aqui. Convexo. Então, essa é a parte da frente do espelho, por isso que o X positivo é para cá, né? E aqui mostra a parte de trás, certo? Cujo raio é de 60 centímetros. Então, o raio do espelho, o centro do espelho é aqui, ó. Se o raio é 60 centímetros, é espelho convexo, o centro do espelho é virtual, fica atrás do espelho. Aonde fica o foco? Aonde fica o foco? Hein? Onde fica o foco desse espelho? Alguém chuta onde que fica o foco? Ninguém sabe? Quem é que joga Quem é que joga a primeira toalha? No 10? Vou mudar a pergunta. Onde fica o vértice? Onde fica o vértice? Que esse é mais fácil. Onde fica o vértice desse espelho? Hein? Isso, Pedro. Aqui, ó. Aqui é o vértice, certo? Agora, de novo. Onde fica o foco? Não é no 10, tá? O Marcos chutou no escanteio. Marcos chutou no escanteio. Onde fica o vértice? O foco, desculpe. Hein? Quer dar outro chute, ô Marcos? Quem sabe dessa vez tu acerta? Hein? Não? Alguém? Será que o foco fica à esquerda ou à direita do vértice?
Hein? Será que o foco fica à esquerda ou à direita do vértice? Agora tem 50% de chance de acertar, né? À esquerda, Luiz? O Luiz fez um gol contra, Luiz. O foco fica no meio do caminho entre o centro e o vértice. Fica a menos 30 aqui, ó. Aqui é o foco. Só chute errado, é. Não, não. Vocês não têm vocação para jogador de futebol. Vão ter que estudar bastante na vida, porque não vão ganhar dinheiro fácil só jogando bola. Tá? Bom, se eu sei aonde é o foco, onde é o centro, eu consigo estabelecer aonde vai se formar a imagem. Tá? Graficamente, eu só preciso de alguns raios, de 2 raios, tá? Para mim saber onde fica. Então eu ligo um raio passando pelo centro. Agora a linha reta ajudou, certo? Esse raio que passa pelo centro. Ah, que sem graça! Ah, que sem graça! Olha só, porcaria. Ah, eu queria fazer bonitinho, mas aí me sacaneou, né? Então, eu tenho aqui o raio que vai no centro. Cadê a caneta? Ó. Aqui o raio que vai no centro, passa por esse ponto. Tenho aqui um raio que ele vem paralelo e reflete numa direção que passa pelo foco. Ó, centro, foco, tá? E esse raio que incide aqui no vértice, que reflete com um ângulo de reflexão igual ao de incidência. Então, no prolongamento destes raios, eu tenho a formação. Não quero a equação agora, pô. Spoiler é spoiler. Então, eu tenho ali a formação da imagem. Uma imagem virtual, né? Direita e menor do que o objeto. Notem que ela está se formando mais perto do menos 10 do que do menos 20, né? Tá errado isso daí, certo? Porque se a gente usar a equação matemática, ela vai se formar em menos 15, tá? Por que que tá errado? Porque o nosso padrão aqui não está dentro da... se a imagem, se o objeto tem 6 centímetros, ele não deveria ser dessa altura aqui, né? Se o objeto tem 6 centímetros, não poderia ser dessa altura aqui em relação às outras distâncias, certo? E esse espelho aqui foi desenhado plano e não curvo, né? Eu teria que ter uma curvadinha a mais ali. Isso corrigiria essa distorção, tá? Isso corrigiria essa distorção. Menos 10. Ah, é. Então, usando a equação, ó, o x do foco, né? Menos 30 tem que ter o sinal junto, tá? O x do objeto, aqui, tá em 20, aqui o objeto, né? O x do objeto. E o x da imagem que a gente não sabe, né? O x da imagem que a gente não sabe seria aqui no menos 15, não aqui. O desenho não ficou legal, tá? Descontando o fato de que vocês vão ter que trabalhar com frações, e eu sei que vocês não gostam muito, mas não é o bicho, tá? Não é... É tirar mínimo, é passar para o outro lado da igualdade com sinal invertido. É coisa simples, não é um absurdo, não. Tá? Perguntas? Perguntas? Nada? Aproveitem. Aproveitem para perguntar.
Enquanto vocês pensam numa pergunta, eu vou refazendo a chamada. Não. Eu já tinha dado presença para todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, como é que tem 18? Quem que tá fora? O Matheus. Não. Ah, o Matheus tá fora. Matheus. É que eu não tinha visto a tua presença. Acho que tu entrou depois que eu fiz a chamada no começo da aula. Tá? Nada demais. Nada demais. Marcos, Maria Luísa. Marcos. Yara. Paula. Pedro. Pois é. Rafael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá, agora deu. 18, 20, porque eu conto duas vezes, porque eu tô apresentando. Beleza. Fechou. Vou ver se tem mais algum slide. Ah, tá. Tinha para calcular o aumento, né? O aumento deu 0,75, tá? Esse aumento ele pode ser representado também como uma porcentagem, né? A imagem tem 75% da altura do objeto, tá? Pode ser assim também, certo? E fechou. Bem na hora. Bem na hora. Certo? Ou nenhuma pergunta? Tem umas mensagens que eu não vi aqui ainda. Certo, povo? Bom final de semana para vocês. Um abraço. Sextou, maravilha.